Então, eu queria começar já dizendo que, de fato, não é fácil para nenhum de nós seguir a vida em fidelidade a Deus. Não é fácil, né? Nós temos muitas dificuldades realmente, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos desafios para seguir fiéis a Deus. E aí na mensagem passada eu comentei assim, a gente tem que ignorar as adversidades da vida e colocar os nossos olhos na recompensa final. É isso que a gente tem que fazer, esse que é o caminhar da fé. Não viver com o que a gente pode ver agora, mas colocar os nossos olhos na recompensa final. E quando eu falo assim, ignorar as adversidades, eu não quero dizer, eu não quero ser indiferente em relação aos sofrimentos, né? Não quero que passe essa ideia, poxa, ignorar as situações agora da vida, você não sabe o que eu estou passando, né? Então, de fato, as dores do nosso caminho são reais, elas nos machucam, alguns com lutas maiores, outros com lutas menores, mas todos nós temos lutas e elas doem, às vezes dentro de casa, com a família, com o filho, com o vizinho, enfim, luta de todos os tipos, coisas que às vezes até está além do alcance das nossas mãos, e essas coisas machucam e dificultam a nossa jornada e às vezes parece até que está nos impedindo de correr. Então eu não quero parecer indiferente em relação a isso, essas dores são reais. Mas é fato de que todas essas dores dessa vida, por piores que elas sejam, elas são passageiras. São passageiras. Não há nenhuma dificuldade ou dor que seja eterna. Nós podemos fazer essas dores se tornarem eternas. Como? Abandonando a Cristo. Se eu abandonar a Cristo, eu estou fazendo com que um sofrimento momentâneo e passageiro se torne para sempre. Porque eu vou para um lugar onde o sofrimento é para sempre. Mas ficando com Cristo, toda a dor vai acabar. Vai ser substituída por alegria. Então, justamente quando eu digo ignorar o sofrimento e colocar o olho na recompensa, é porque o sofrimento, por pior que seja, é passageiro. E o que Deus tem para dar é maior. Foi exatamente o texto que Deval leu na abertura, Romanos 8,18, né? Que dizia que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então nós sofremos, mas gente, isso não é para sempre. Esse sofrimento vai ser substituído por um prazer. Mas de fato, falando sobre essa questão que nos atrapalha na nossa jornada, na nossa caminhada ou na nossa corrida, como o escritor introduziu no capítulo 12, falando, né? Vamos perseverar nessa corrida, continuar nela. O que pode nos atrapalhar? Ele diz que tem um peso, o pecado que tenazmente nos assedia e o peso que nos impede de progredir. O que está aí que nos atrapalha na nossa jornada? Muitos motivos. O mundo, porque o mundo se incomoda conosco, né? E quando eu falo mundo, eu falo tanto das pessoas aí incrédulas que se incomodam com você, com o seu jeito de agir, por você ser discípulo de Jesus, como também pelo sistema do mundo, que a gente não se encaixa nesse sistema. Então o mundo tem um sistema que não é administrado por Deus, é administrado pelo diabo e pelas pessoas que estão fazendo o que é errado, e nós não nos encaixamos, nós somos um problema dentro desse mundo. Então, primeiro, nós temos esse mundo que atrapalha a gente caminhar. Segundo, a gente tem o diabo, que não está feliz conosco caminhando para o céu e vai fazer de tudo para a gente cair. E terceiro, a gente tem nós mesmos para atrapalhar a nossa jornada, porque muitas vezes nós somos teimosos, ou como o escritor já disse lá no capítulo 5, nós somos lentos para aprender e para colocar em prática o que Jesus quer ensinar. Então tudo isso é coisa que vai fazendo com que essa trajetória de ir para o céu vai ficando mais difícil, ok? E esse caminho da perseverança está cheio de desafios, não só para mim e para você, mas para todas as pessoas. E a gente pode aqui recapitular muito rapidamente a última mensagem, né? Não a última mensagem, mas recapitular o capítulo 11, porque lá ele citou vários exemplos de homens que foram aprovados por Deus, tiveram um bom testemunho por causa da sua fé, mas esse bom testemunho não é uma vida cheia de fé, de grandes realizações, numa vida em paz.
Não foi. Esses homens do capítulo 11, não só aqueles do finalzinho do capítulo 11 sofreram, mas os do começo também. Todos eles sofreram. E o primeiro exemplo que ele cita é Abel. E Abel, o que aconteceu com ele? Foi assassinado. Então até os grandes homens de fé do passado enfrentaram dificuldades na vida como nós enfrentamos. Ele começa a lista com Abel, que foi assassinado, e termina a lista com Jesus, aqui no capítulo 12, dizendo: Jesus também sofreu, foi envergonhado publicamente, foi parar na cruz. Então todos esses homens do passado tiveram um bom testemunho, fixaram os seus olhos na recompensa final e por isso suportaram as dores. Foi assim com todos eles, e como sempre Jesus é maior, foi assim com Jesus também. Mas ele vai dizer que o exemplo de Jesus serve para nos dar fôlego para continuar caminhando. Então, recapitulamos já aqui. Todos eles tiveram vidas difíceis e eles conseguiram colocar os olhos no final. Então é para isso que eu estou chamando a gente. E ele então, nós vamos começar hoje no verso 4 do capítulo 12, ele vai dizer assim: ora, na nossa luta contra o pecado, na vossa luta, na luta de vocês, os leitores originais, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que significa vocês não resistiram até o sangue? Não foi necessário vocês derramarem sangue ainda para superar esses desafios de fidelidade a Deus. Então, toda essa lista que foi citada aqui do capítulo 11 são de homens do Antigo Testamento, a gente sabe, os nomes estão lá. Mas até no finalzinho, quando ele disse, a partir do versículo 36, lá no 11, ele falou: outros passaram pelas provas de escárnios, açoites, foram algemados, presos, quando ele fala foram apedrejados, ele não está falando de Estevão. Quando ele fala foram provados, cerrados pelo meio, ele não está falando de nenhum cristão, ele está falando de homens do Antigo Testamento. Todos esses exemplos foram do Antigo Testamento. Como você sabe? Porque no 12 ele diz: vocês aí que estão lendo a carta não precisaram ainda derramar o sangue. Os cristãos, leitores originais dessa carta, estão sofrendo? Estão. Eles tiveram os seus bens confiscados, eles foram presos, mas eles ainda não passaram pela morte. Olha no capítulo 10, versículo 34. Vocês não somente se compadeceram dos encarcerados, ou seja, eles estavam sendo presos, como também aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. O governo, as autoridades estavam tomando as posses deles. Então eles estavam tendo dificuldades, mas ainda não tinham sido mortos. Então esses leitores originais, a lista do capítulo 11 é toda sobre profetas, homens de Deus que foram perseguidos e sofreram e ficaram fiéis a Deus. Os leitores originais são como nós. Estão sofrendo? Estão. Mas nós também ainda não enfrentamos o pior dos sofrimentos, que é a tortura física e a morte. Nós ainda não experimentamos isso para continuar fiéis a Cristo. Mas e isso, se isso vier a acontecer? Se isso vier, em alguns lugares do mundo, isso é realidade, não é aqui para nós. Mas e se isso vier a acontecer conosco, né? Qual que é a nossa decisão? Hoje se fala já em várias coisas que a gente não pode dizer, né? De ser politicamente correto. Então, as pessoas estão aí discutindo se você pode falar homossexualismo ou se você tem que falar homossexualidade. Então, as pessoas estão querendo regular o que nós dizemos. As pessoas estão querendo regular o que nós fazemos. Elas estão querendo regular o que nós pensamos. Então, e se essa perseguição for crescer? Nós temos que continuar fiéis a Cristo, não tem? Então, quer dizer, nós estamos sofrendo, mas não enfrentamos ainda o pior dos sofrimentos. Estamos lutando contra o pecado, como ele disse aí no versículo 4, né? Estou voltando para o capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, nós estamos lutando contra o pecado, contra os nossos próprios pecados que dificultam a jornada e contra os pecados que estão presentes no mundo que fica respingando na gente. Porque você não sofre só pela besteira que você faz, ou eu não sofro só pela besteira que eu faço. Nós sofremos pelas besteiras que todo mundo faz também, porque o pecado traz consequências gerais para todas as pessoas, não é verdade?
Então, lutar contra o pecado, quando ele diz aí no versículo 4, na vossa luta contra o pecado, o que é essa luta contra o pecado? É o esforço de continuar correndo, de ir soltando as coisas erradas, de ir abandonando os desejos, a preguiça, a lentidão, o comodismo, o desejo da carne, sabe? E tirando todas essas coisas que a gente um dia começou a correr com elas, e na verdade nós começamos a correr com uma mochila cheia de coisa. É fácil? Não é mais fácil correr sem a mochila, não é? Então a cada dia nós estamos correndo e tendo que tirar coisas de dentro dessa mochila para que a corrida fique mais possível. E o que é que nós estamos tirando da mochila? O pecado, a preguiça, o comodismo, a incredulidade, o amor ao dinheiro, todas essas coisas que está na mochila, está na bagagem, tem que tirar, porque se não tirar, essa bagagem vai fazer o quê? Vai me fazer cansar antes da hora e eu não vou conseguir chegar na linha de chegada. Então eliminar todos esses empecilhos é necessário. E pode ser que tenha um pecado específico na mente aqui também do escritor, que é o quê? Abandonar a fé. A nossa luta contra o pecado, o principal pecado, ou o pecado final, é abandonar a fé. É a isso que os leitores originais estão expostos. Rejeitar Jesus e voltar para a lei de Moisés. Então assim, se os desafios são inevitáveis, o que é inevitável? Não dá para evitar. Se eu e você vamos ter dificuldades neste trajeto até o último dia das nossas vidas, então qual é a única solução? O que a carta diz? Se o desafio existe, então, meu amigo, só tem uma saída. Encare ele do melhor modo. Se não tem como eliminar o desafio, então encare ele do melhor modo. O que a carta vai dizer para nós que foi lido? Encare ele como uma disciplina. Encare ele como uma oportunidade de aprendizado. Disciplina é isso. Disciplina é correção. Disciplina é instrução, né? E a gente disciplina os nossos filhos. E você sabe que disciplinar às vezes pode envolver até punição. Disciplinar pode envolver também punição. Então, como qualquer pai disciplina o seu filho, um treino. E aí, a gente entra aí nesse trecho, né, a partir do versículo 5, que ele diz assim: a disciplina é um privilégio. Dá para entender isso? Ser disciplinado, quem que gosta? Ninguém. Mas pela perspectiva que ele traz, isso é um privilégio. Ele começa dizendo assim: vocês estão esquecidos que, como a filhos, Deus fala com vocês? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então nós somos disciplinados por quê? Porque Deus nos tem como filhos. Então essa primeira perspectiva, essa ideia de que a disciplina ela é um privilégio, começa porque se eu recebo disciplina, é porque Deus quer o meu bem. Não é por isso que um pai disciplina o seu filho? E na leitura dizia assim, a partir do 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, se eu amo meu filho, eu não consigo ignorar os erros dele, porque isso vai trazer sofrimento e dor para ele no futuro. Então a primeira questão de que a disciplina é um privilégio é porque nós somos filhos de Deus e não bastardos. Deus olha para a gente e ele não ignora. Está fazendo errado, o problema é dele. Não, ele quer ensinar, ele nos recebe e aceita como filhos. E isso é uma palavra de ânimo para a nossa jornada, para o nosso caminho. A gente não tem que ter o sentimento oposto, né? Ele diz assim no 5: filho meu, e isso aqui é uma citação de Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não menospreze a correção. Do que é menosprezar? É desprezar, é fazer pouco caso. Não faça pouco caso da correção que vem do Senhor, e nem desmaie, diz na minha tradução, ou ele vai está querendo dizer, não desanima. Então a correção que é para nos encorajar, nos fazer melhor, geralmente a gente tem o efeito contrário, a gente tem a reação contrária. A disciplina que vem e eu tenho que falar, puxa, Deus está me disciplinando porque Ele me ama. A gente tem a sensação oposta, ai, Deus está me disciplinando.
tá fazendo isso comigo, né? E a gente se enfraquece com aquilo que na verdade era para nos dar coragem. Deus nos trata como filhos. Olha o que ele diz no versículo 8: se vocês estão sem correção, então, se vocês estão sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Então ele diz assim, se você é filho de Deus, então você vai ser disciplinado. Porque se você não é disciplinado, você não é um filho. O que você prefere? Ser disciplinado e ser disciplinado é receber desafio na vida, passar por sofrimento. Você prefere passar por sofrimento e ser filho de Deus? Ou você prefere ter uma vida de boa, sem sofrimento, mas também não ser o filho de Deus? O que você prefere? Ser filho de Deus ou não ser? Ser. Então, se você vai ter desafio, vai ter sofrimento, porque todo filho passa por isso. Lutas não significa indiferença da parte de Deus. Significa zelo, significa cuidado, amor. Jesus também passou por isso. Lá no capítulo 5, daqui de Hebreus, a gente leu o quê? Que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus não foi poupado do sofrimento para ser aperfeiçoado, quem dirá eu, que sou cheio de erro, cheio de falha? Vou ter que aprender dessa maneira. Então, a disciplina é um privilégio. Primeiro, porque nós somos filhos de Deus. E segundo, porque Deus, por meio da disciplina, Ele promove a nossa santificação. Olha aí do 9 ao 11. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Né? Nossos pais, meu pai, minha mãe, eles fizeram aquilo que eles acharam certo, me disciplinaram e eu obedeci eles. E se foi assim com eles, não devemos estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, para então vivermos? Porque os nossos pais nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor parecia. Minha mãe fez aquilo que ela achou que era melhor para mim. Meu pai fez aquilo que ele achou que era melhor para mim. Mas Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes na sua santidade. Deus, Ele permite que a gente sofra para que a gente fique mais parecido com Ele. Deus permite e concede situações duras no nosso trajeto, que promovem dor e dificuldade, porque a cada uma dessas situações, quando nós passamos por ela, nós estamos mais parecidos com Deus. Então, não é fácil entender isso. Não é fácil. Mas continua firme em Cristo. Por quê? A cada luta que você vence, você vai ficar mais parecido com Deus. 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Quem gosta de apanhar? Mas não é depois que apanha que a gente pensa no que fez? Quem gosta de ficar de castigo? Mas não é depois do castigo que a gente pensa no que fez e fala, puxa, não vou fazer mais isso que não dá certo. Não é por meio da dor, não é quando põe a mão no fogo que queima. Quem gosta de se queimar? Mas não é assim que a gente descobre que ele é perigoso? Então, a dor e o sofrimento promovem uma coisa melhor lá no final. Então, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, a disciplina, de fato, ela é um privilégio. A gente tem dificuldade de entender isso, é lógico. Por quê? Porque no momento não é bom. Quem aqui gosta de falar assim, puxa, eu estou com um problemão lá com meu marido, estou com um problemão lá com meu filho, estou com um problemão com meu pai, com a minha mãe, com uma doença que eu não sei, não tem médico que acha, eu estou com um problema no meu emprego, eu estou, sei lá, qualquer tipo de problema que você pode ter na vida. Quem é que gosta de levantar a mão e fala, que bom que eu estou passando por isso? A gente não fala. Por quê? Porque a disciplina na hora a gente não consegue ficar feliz com ela. Mas depois que passa e a gente faz o que deve e continua fiel com Deus, nós saímos mais parecidos com eles, participantes na sua santidade. Nós saímos mais parecidos com Deus e menos parecidos com o mundo. Isso então é motivo de privilégio, e tem várias outras razões na sequência do capítulo para a gente aceitar a disciplina de Deus. Uma razão, eu vou ler do 12 ao 15, é que ela nos endireita para a gente seguir o caminho. A disciplina nos endireita, olha o que ele diz no 12. Por isso, reestabeleça as mãos descaídas
e os joelhos trôpegos. Façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A disciplina é boa na hora? Não é. Mas depois ela vai trazer fruto de justiça. Então o que você faz, Recobre a força. Recobre a força. O que é? Restabeleça as mãos descaídas. Estou assim, estou sendo disciplinado por Deus, estou assim. Não, poxa. Se levanta, põe firmeza nesse joelho aí. Começa a caminhar no lugar. Se você tem uma perna que é torta, que é mole, o que você vai fazer? Põe a força na outra, para endireitar essa perna aqui, para que a perna ruim acompanhe a perna boa. E não o contrário. Não que a perna boa seja sacrificada pela perna ruim. Façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a disciplina, se ela é produtiva, então vamos nos endireitar, vamos caminhar com firmeza. E aí ele vai dar alguns conselhos práticos aí no 14 e no 15, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, quando Deus age, Ele traz disciplina, ok? Foi o que ele acabou de dizer no começo do capítulo. Deus age para a disciplina, para um fim proveitoso. Se nós somos filhos de Deus, então nós temos que agir nesse mesmo propósito de Deus, de fazer as coisas visando um fim proveitoso, não é? Não trazendo dificuldades. Tudo que nós fazemos tem que ser como Deus faz. Deus disciplina, mas porque no fim Ele quer o bem. Nós então, tudo que fazemos tem que ser buscando o bem no final. E Ele vai dizer então, vivam em paz com todos. Procurem a santificação, faça o bem. Viver em paz é melhor do que viver em conflito. Viver em santidade, separado, é melhor do que viver contaminado. Viver sobre a graça de Deus é melhor do que viver perdido. Então, se o trajeto já está cheio de dificuldades, naturalmente, não vamos criar mais dificuldades. Se já tem a disciplina de Deus, por que nós vamos colocar mais dificuldade? Errar mais. Viver sem paz com os outros. Se vivendo em paz com os outros já não é fácil, por que vão viver sem paz com os outros? Então, vivam em paz com os outros. Busque a santificação. Fique diligente, não seja faltoso, não se separe da graça de Deus. Não haja nenhuma raiz de amargura que brote, né? Alguns poderiam estar disseminando isso na igreja. Lembra que o problema dessa carta é que esses hebreus, que eram judeus que se tornaram cristãos, estão pensando em voltar para a lei. E voltar para a lei é abandonar Jesus. Pode ter que um ou outro aqui na igreja está desanimado, e ele não se contenta em ficar desanimado, ele está desanimando os outros. Ele está sendo como uma planta venenosa, contaminando o restante. E o escritor vai dizer, não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, não vamos ser nós os que criam problemas. Vamos lidar só com a disciplina de Deus, porque o fim dela é proveitoso. Então tudo que nós fizermos seja proveitoso também. Outro conselho que ele dá para a gente aceitar a disciplina de Deus é que sem essa disciplina de Deus, nós perdemos a bênção. Olha o que ele diz a partir do 16 e o 17. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, por um alimento, vendeu o seu direito de primogenitura, porque vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Você lembra da história que quando Esaú chega em casa, Jacó fez lá um cozido, e Esaú deve ter chegado morrendo de fome, e viu aquele negócio cheiroso, gostoso, ele falou, poxa, dá uma cumbuca dessa aí para mim, né? E Jacó, malandro, ele falou assim, eu dou, mas você em troca do seu direito de primogenitura. Aquela bênção de Abraão, que passou para Isaac, essa promessa que já foi inclusive citada aqui na carta aos Hebreus, obrigado. Essa promessa que inclusive já foi citada
aqui aos Hebreus, passou de Abraão para Isaac e depois ia passar para Esaú. Mas Esaú abriu mão da bênção final porque ele queria satisfazer a necessidade imediata dele. Nosso tema da semana passada. O escritor citou uma quantidade enorme de homens de fé no capítulo 11. Chegou a hora de citar alguém que foi um mau exemplo. E foi Esaú. Porque Esaú tirou os olhos da bênção para satisfazer a necessidade imediata. Eu troco as bênçãos por um prato de comida. Mas depois ele se arrependeu. E com lágrimas ele chorou, o texto diz para a gente, querendo reaver o que era dele. E ele pôde? Não. A mesma coisa nós. Quem tira os olhos da recompensa final para satisfazer a necessidade imediata, vai se arrepender e depois não vai ter como voltar atrás. Ele vai dizer, depois vai chorar, mas não vai ter mais como desfazer isso. Então nós também precisamos estar cientes que ignorar aquilo que é sagrado, tratar as coisas de Deus como coisas comuns e abandonar a fé, Esaú abandonou a promessa de Deus por um prato de comida. Nós estamos abandonando também por um prato de comida, por riqueza, por fuga de responsabilidade, por preguiça. Bom, a lista é gigantesca. Por desejos da carne. A lista é gigantesca de motivos pelos quais a gente ignora a bênção de Deus. E essa lista gigantesca, como a gente já falou na EBD, nenhum desses são bons motivos. Se você pode colocar no final, é tudo coisa pequena. Para Esaú foi um prato de comida. Para mim e para você pode ser carreira, pode ser qualquer coisa aí. A gente acaba substituindo e não é uma boa decisão. E nós não podemos cometer esse erro. Tá? Outra coisa, do 18 ao 24, a gente vai até o 29. Do 18 ao 24, outro motivo, outra razão para a gente aceitar a disciplina de Deus é pelo que a gente recebe. Então a gente já falou que temos que aceitar porque ela endireita para a gente seguir no caminho. Porque sem a disciplina de Deus nós perdemos a bênção dele. Outra razão, por conta das coisas que nós recebemos. Olha aí a partir do 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade. Não foi a isso que nós chegamos. Ele está citando aqui aquele dia em que os israelitas saíram do Egito. Quando eles chegam na planície do Sinai, que Moisés vai receber a lei de Deus, o evento ali é de medo, de espanto. E o escritor vai lembrar aquele evento, né? Êxodo capítulo 19. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aquele dia, e a gente fala assim, Deus apareceu no alto do Sinai para Moisés e o povo estava lá embaixo, né? E Moisés recebendo as placas da lei. Aquele evento foi de medo, de espanto, de pavor. Se alguém tocasse no monte seria morto. E cada vez que Deus falava com Moisés, o povo de lá de baixo via o quê? Ouvia trovões e via raios e uma nuvem espessa, e parecia que o topo do monte estava pegando fogo. E o povo ficou com tanto medo que ele falou: Moisés, a gente não quer que Deus fale com a gente, porque nós estamos com medo. Ele fala com você e você vem falar conosco. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Por quê? Na velha aliança, a manifestação de Deus trouxe pavor. Mas ele vai dizer que na nova aliança, a partir do versículo 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Porque enquanto o sangue de Abel pedia justiça contra Caim que matou ele, o sangue de Jesus pede misericórdia por mim e por você.
E a gente poderia pensar em o que significa cada uma dessas coisas que ele fala, mas a gente não vai ter tempo para fazer isso. Mas o que ele quer dizer? Enquanto a manifestação de Deus na velha aliança, para onde esses leitores estão querendo voltar, ele vai dizer, vocês estão querendo voltar para o lugar do medo, do espanto, da lei que pune e corrige, quando na verdade o que nós recebemos hoje de Deus é o quê? Relacionamento de verdade. Nós chegamos no céu, nós não chegamos no Monte Sião, chegamos na Jerusalém celestial. Nós não estamos reunidos numa assembleia de homem pecador, a nossa reunião é com Deus e com os seus anjos no céu. Nós não chegamos ao sangue de animais aspergidos pela aliança, chegamos ao sangue de Jesus. Então, todas as coisas que nós recebemos na nova aliança são superiores, são maiores. E ele vai dizer, o que nós precisamos para aceitar essa disciplina de Deus? Ter medo dele. Tem filho que obedece o pai por causa do medo, né? Ele fala assim, não, eu vou fazer porque se eu não fizer, meu pai desce o rei, bate de cinta, de correia, de máquina, de chinelo, me tira o meu videogame, né? Enfim, cada um tem um castigo aí. Mas o que o pai quer? O que o pai quer? Que o filho obedeça por causa do medo? Às vezes a gente diz isso, né? Bom, se você não quiser me respeitar, mas você vai obedecer. Se for pelo medo ou não, você vai obedecer. Mas o que nós esperamos? Que o filho diga, eu não vou fazer isso, porque meu pai não gosta que eu faça isso. A gente espera que o filho entenda a correção e nos respeite com alegria, com amor, não pelo medo. E nós a mesma coisa em relação a Deus. Nós vamos ter que obedecer a Deus, mas vai ser pelo quê? Pelo medo? Pelo medo de ser punidos por Ele? Não, ele diz, não foi a isso que nós chegamos, numa relação de medo, em que eu digo, bom, tá bem, vou continuar com Deus, porque senão Ele me manda para o inferno. Não, nós obedecemos a disciplina de Deus e aceitamos a disciplina de Deus porque nós temos recebido dele grandes coisas, grandes promessas, grandes realidades superiores, né? E na semana passada a gente até falou sobre a questão da salvação e dessa porta do já e do ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda temos que lutar. Nós já temos a vida eterna, mas ainda estamos esperando receber. E aqui ele faz uma representação também disso. Porque ele diz no versículo 22, vocês chegaram. Nós não vamos chegar um dia. Vocês já chegaram no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. Nós já chegamos lá. Nós estamos aqui nesse mundo ainda, mas a realidade do céu já é verdadeira. Porque na eternidade não tem ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã é para mim e para você que vivemos aqui nessa vida. Mas para Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Porque Deus é eterno. Então para Deus tudo é uma coisa. E se você está salvo agora, você já é do céu. Você já chegou a essas coisas. E nós já chegamos a essas coisas. A igreja de Deus, essa universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, o seu nome está num rolo, o livro da vida, o seu nome já está escrito lá. E nós já recebemos essas coisas. E esse é também mais um motivo para o qual nós devemos aceitar a correção de Deus. E por último, ele diz, do versículo 25 ao 29, mais um motivo, o quarto, para nós recebermos a disciplina de Deus, é porque essa orientação vem de uma voz poderosa. Tenham cuidado, não recusem ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ou seja, aquele povo lá no monte, com medo, com fogo, com coisa tal, que recebeu a lei. Quem desobedeceu a lei de Moisés recebeu o quê? Punição. Quem desobedeceu a lei de Moisés recebeu punição. Então tenham cuidado, não recusem aquele que fala, Deus. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Aquela voz que fez tremer o Monte Sinai, porque quando Deus falava, o povo ficava, meu Deus, nós não queremos nem olhar para esse Deus, porque nós temos medo, e cada vez que Deus falava, o monte tremia.
E o escritor vai dizer: essa voz tem poder não só para fazer tremer o Monte Sinai, mas para fazer tremer o universo inteiro. E ele diz que vai fazer. Versículo 26. Ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Deus determinou um dia em que ele vai pôr fim a esse mundo. E não só esse mundo, o planeta Terra, mas a toda essa criação. Ele já determinou. E ele tem poder para isso? Tem. Porque a voz que fez abalar a terra, pode abalar também o céu. Versículo 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, ou seja, de tudo que é palpável e é desta criação, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então existem coisas que são abaláveis e coisas que não são abaláveis. As abaláveis, ele diz, é a terra e os céus, coisas criadas. Como ele já disse no capítulo 11, verso 3, que das coisas invisíveis vieram coisas visíveis. Das coisas que já existiam, veio à existência outras coisas. E ele diz que esse processo vai ser feito ao contrário agora. As coisas visíveis que vieram em segundo lugar vão ser destruídas, porque as primeiras coisas invisíveis serão restauradas. E nesse dia, em que esse processo acontecer, que é na volta de Jesus, como nós lemos no Novo Testamento, que essa terra vai ser consumida pelo fogo, que não vai sobrar aqui coisa nenhuma. Você pode ler depois 2 Pedro capítulo 3, a partir do 7. Os céus, a terra serão consumidos no fogo. Todas essas coisas vão ser abaladas. Nós precisamos saber de que lado que nós vamos estar nesse dia. Então nós precisamos aceitar a disciplina de Deus também, porque essa voz é uma voz poderosa. É uma voz que nos chama, e no dia em que Deus vier encerrar essa criação, por isso que ele diz no versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que Deus é um fogo consumidor? Porque no último dia ele vai consumir toda esta criação e vai restaurar as coisas invisíveis e eternas. E se eu e você não trocarmos a bênção final, não tirarmos os olhos dessas coisas invisíveis e eternas, nós vamos ter o que herdar. Mas todo mundo que está depositando a sua confiança nesta vida, nesse mundo, está depositando nas coisas passageiras. Todo mundo que está fugindo da disciplina de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Todo cristão que abandona o caminho. O cristão que abandona o caminho, ele está fugindo da disciplina de Deus, tirando os olhos da promessa final e se apegando nesse mundo. Ele está construindo a sua casa sobre a areia. Porque ele está depositando tudo que ele tem, a sua confiança, em alguma coisa que vai ser destruída. Enquanto aqueles que permanecem com Cristo estão aceitando a disciplina, estão mantendo os seus olhos nas coisas que não podem ser vistas, estão colocando a sua confiança nas coisas que são eternas e inabaláveis e que no último dia serão restauradas, e aí o seu e o meu tesouro vão estar lá. Como Jesus diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu. E lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. Mas se eu ajunto coisas nesta terra, tudo isso é em vão. Se eu fujo da disciplina de Deus, que dói, dói, machuca, machuca, mas é para o nosso bem. É para isso que um pai disciplina um filho, é para isso que Deus permite que a gente tenha dificuldades nessa vida. A dificuldade não é para nos estimular, para nos fazer cansar, para desanimar, para abandonar Cristo, não. A dificuldade é para que a cada dia a gente renove o nosso compromisso de colocar os olhos nas coisas eternas, inabaláveis. E ele diz no versículo 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, não é deste mundo, não é palpável, não pode ser pegado. Se ele é inabalável, ele é espiritual. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha, os desafios da vida cristã, eles existem, sem dúvida. Mas eles podem nos lembrar de algumas coisas. Que os desafios que você vive hoje te lembrem que você, primeiro, é um filho de Deus, porque só os filhos são disciplinados. Segundo, de que nós somos aceitos e amados por Deus.
Terceiro, de que nós estamos sendo aperfeiçoados para nos parecer mais com Deus. E quarto, que nós estamos sendo fortalecidos por essas dificuldades para completar a nossa corrida. Essa disciplina não deve nos desanimar. Ela dói, mas não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos fortalecer. E esse Deus poderoso, que é um grande Pai, com quem podemos experimentar um contato de verdade, já preparou essa herança para nós. Os desafios que Ele permite estão nos ajudando a chegar lá. Que Deus nos abençoe.